Olá! Bianca, pode entrar. Hoje a gente vai falar de calprotectina. E Bianca, doutora Bianca Schiavetti, aceitou conversar com a gente sobre a calprotectina, que movimentou aí ano passado inteiro para que pacientes tivessem acesso aos seguros, né, nos seguros de saúde, nos planos de saúde. E se nós fomos movimentados para poder fazer a calprotectina entrar no rol de exames cobertos pelos planos, por que não entender um pouco sobre ela? E aí, doutora Bianca, diante de tantas dúvidas, Marcelo, me conta depois, viu, da sua cirurgia. Se vai rolar ou não vai esse negócio? Bianca, vou puxar você, tá, gata? Queria puxar você aqui, não tô conseguindo, peraí. Oi, Renata. Bianca, pede para participar, Bianca, por favor. Para ver se eu consigo. Bibia. Bianca pediu aqui. Pronto. Vocês veem que eu não enxergo. É por isso que eu troco as letras quando eu respondo os stories. Vocês veem ali. Não é porque eu não sei escrever, não. Eu sei, gente. É porque sem óculos é uma tragédia. Oi! Olá! Boa E noite. aí? Aqui já é boa noite. Se bem que o sol aqui só vai se pôr daqui 1h30, né? Boa tarde ainda. Passei Ó, perfume. nossa! Doutora Bianca. Bianca, muito obrigada de você ter aceitado bater esse papo com a gente sobre a calprotectina. Porque, como eu falei para você e falo nos stories e sempre comento aqui, o paciente não é para saber de todos os parâmetros acerca de todos os exames, até porque a gente tem um mandamento que a gente não cumpre, que é de não abrir Não resultado por isso. e não tentar interpretá-lo. Mas como a calprotectina, e você como membro do GDIB sabe disso porque acompanhou, teve uma força, né, de chamada de toda a sociedade que envolve a doença inflamatória intestinal, né, incluindo os pacientes, as associações de pacientes, né, já que dizia respeito à inclusão de um procedimento que era caro, né, é caro para a gente realizar, que na Europa também não é coberto por todo o seguro de saúde e nem no seguro público também, depende do orçamento do país e do hospital. Então era natural que as pessoas dissessem, tá, ok, a gente conseguiu fazer a força para o exame ser coberto pelos seguros privados de saúde, sim. Mas o que é isso mesmo? Né? Eu tô Então, brigando assim, pelo quê, né? Eu tô lutando pelo quê? exatamente. Então, assim, todo mundo foi lá e cumpriu a tarefa brilhantemente. Gente, eu acho que eu vou ter que tirar aqui os comentários e peço de uma forma delicada, porque eu já não enxergo muito bem. E ainda, enfim. Então, assim, eu queria que você conversasse com a gente, falasse acerca de umas questões que sempre aparecem aqui. Nossa, não sei nem como é que tira isso aqui. Mas, assim, e aí, assim, Bianca, eu queria realmente agradecer de você ter aceitado, né, bater esse papo, a sua atenção aos stories e às dúvidas das pessoas, né, que ali perguntam, e a sua preocupação de nos fazer compreender pelo menos aquilo que nos cabe, no nosso lugar de paciente, né? É assim, Verena, eu confesso que eu não acho ruim do paciente abrir o exame dele, né? Eu até, às vezes, o paciente chega e fala, desculpa, não, o exame é seu, né? Eu acho que assim, o paciente abrir o exame, o meu único senão é como ele vai ficar com aquilo, como que ele vai conseguir administrar o que ele vai ler, porque tem paciente que abre um exame, que nem eu, fiz lá minha ressonância do ombro, não entendo patovinas daquilo. Eu abri, li, não tem de bulhufas e ok, toco a vida até eu voltar lá no ortopedista e ele me falar o que aquilo significa. Porque às vezes a gente fala assim, deu um monte de coisa, deve estar muito ruim. E aquele monte de coisa que está ali é normal. Ele vai falar, olha, para sua idade, para o que você faz, ou para isso, para aquilo, esses achados não têm nenhum significado. Então o problema não é a pessoa abrir o exame dela, se ela vai ter maturidade
para administrar Sim, uma coisa que ela vai ler e não vai entender nada. sim. Até porque, Bianca, agora você falou uma coisa que realmente confunde. Às vezes a gente olha aquele valor de referência e aquilo ali é uma coisa tão Sim, dimensional de extremo ao outro e que a gente acha, ah, não, eu tô aqui, então tô bem. Pode ser que não. pode ser que não. Ou eu É, posso estar no mínimo e pode estar e tá ruim. excelente diante quadro, ou uma... Entendeu? Exatamente. Entendeu? Não dá para ver isolado. Então, é assim, o exame é do paciente. Eu só acho que se você sabe que você é uma pessoa ansiosa, que você é uma pessoa. Não abra, porque aquilo pode ser que não te faça Vai bem. dar Pode ser que errado. você vá ficar digerindo uma coisa errada até levar no seu médico, né? Realmente a calprotectina ela foi um movimento todo com as associações, com todo mundo, em rede social, para entrar no hall da ANS, e muita gente ficou naquela, né? Ah, eu quero, eu faço, tá. E ela serve para quê, né? Aqui. Porque assim, poxa, a gente está brigando para fazer um exame de fezes, né? É uma coisa assim, ah, mas a gente tem colonoscopia, tem isso, tem não sei o quê, tem intrografia, tem cápsula. Para que um exame de fezes? Normalmente, eu não vou dizer que sempre, porque a gente nunca consegue fazer tudo que a gente gostaria, mas normalmente em consultório, no ambulatório, eu tento explicar para o paciente no início por que de pedir um exame, né? E até fazer mais ou menos uma explicação antes dele vir com o primeiro exame. De uma maneira assim muito resumida, isso aqui é para leigo, isso aqui não é para médico, não é Sim, para profissional de sim. saúde. Então, de uma E maneira essa é a leiga, proposta. E essa é a proposta. então, sem querer inventar muita coisa, não adianta, a doutora falou isso, mas não é. Então, mas de maneira leiga. A calprotectina é uma proteína, tá? Então, todo mundo tem calprotectina. Todo mundo excreta essa bendita dessa proteína, uma proteína, uma família da proteína S100, que ela é excretada pelos neutrófilos, que são umas células de defesa do nosso organismo, tá? Então, a gente tem calprotectina no sangue. Tá? Mas por que a gente faz a calprotectina fecal? Porque nas fezes a gente tem excreção de até 6 vezes mais calprotectina do que no sangue. Tá? Então é uma proteína que todo mundo tem. Então, que nem a gente fala, né? Ah, eu tenho tireoide. Não, todo mundo nasceu com a bendita da tireoide. Então, assim, todo mundo tem uma dosagem de calprotectina. O que acontece é que essa calprotectina, ela se liga ao zinco e ao cálcio, que estão muito presentes numa determinada localização lá desses neutrófilos. Quando existe um processo inflamatório, a barreira intestinal é quebrada, esses neutrófilos migram para o lúmen intestinal e com isso eles fazem a elevação dessa calprotectina. Então, na teoria, quando a gente tem um processo inflamatório, a gente tem esse aumento da calprotectina. Por isso que a gente Ou fala que ela é um seja, marcador inflamatório. Ou seja, a proteínazinha que está lá dos neutrófilos, né, dentro dos neutrófilos ativados, né, lá fazendo, Sim. tentando atuar ali no processo inflamatório, eles só aparecem nessa circunstância. Aí quando passa o bolo fecal, quando passa o cocô, ele acaba arrastando esses Exatamente, aquele neutrófilos com essa local proteína. inflamado teve essa quebra dessa barreira e aquilo ali vai para o lúmen e aquilo tem um aumento nas fezes. Existe um parênteses, e aí eu não vou entrar nesse detalhe porque eu não sou gastropediatra. Crianças abaixo de 4 anos têm calprotectina elevada. Tá? Eu até esses dias recebi um direct de uma mãe colocando que estava muito alto. Então, assim, criança abaixo de 4 anos tem uma calprotectina elevada. Eu não vou saber especificar qual é o valor de corte de calprotectina E para nem a criança. nossa intenção aqui Porque eu sei que pode também. chegar até 1.900 de calprotectina e ser um E valor tá tudo esperado bem. para essa faixa etária. Tá? Até porque eu acho que criança ainda está, né, desenvolvendo toda aquela, né, barreira intestinal, a Tem, parte exatamente. imunitária, tem tudo isso. Exatamente. Então é Tá. diferente do que a gente começa a ver depois já desse Adulto. desenvolvimento. E aí, assim, como ela aumenta no processo inflamatório, ela serve para a gente mensurar se tem inflamação no intestino. Perfeito. Tá? Então aí vem, para que a gente faz isso? Dá diagnóstico de doença inflamatória? Não. Boa. Então, assim, você ter uma calprotectina normal, eu tô lá com suspeita de doença de Crohn ou de retocolite, fiz minha calprotectina e deu baixa. Eu não tenho a doença? Não, você pode ter a doença. Então, assim, interpretar a calprotectina é para
o médico que está acompanhando aquele caso. Isso é a primeira mensagem de tudo. Não adianta, porque você pode estar lá suspeitando de uma doença inflamatória, abre o seu exame bonitinho, lê ali o valor de referência, vê que está normal e fala, uhul, eu não tenho doença inflamatória. Não é tão simples assim, tá? Ou você abre ali e vê, até 50 é normal, de 50 a 200 pode ter um aumento por algumas coisas, e depois de 200 é doença inflamatória. Aí o bendito dosa 201 e fala, pronto, eu tenho doença inflamatória. Também não é tão simples assim. Tá? Então, assim, paciente de doença inflamatória intestinal é caso a caso. Tá? Não, existem os valores de referência, que se a gente for olhar por número, é isso, 50 microgramas por grama, até esse valor é considerado normal. De 50 a 200 pode ser uma alteração. Comeu alguma coisa estragada na rua e fez um processo inflamatório local, aumentou a calprotectina. Medicamentos, aí eu já vi algumas questões rolando aqui, Sim, né? pergunta, isso. Anti-inflamatório e inibidor de bomba de próton. O que é inibidor de bomba de próton? Os famosos OIs, omeprazol, pantoprazol. Então, pode aumentar a calprotectina. Mas, em geral, quando acontece por esses motivos, esse aumento é dentro dessa faixa de 50 a 200. A 200. Ou seja, não tem como a pessoa estar lá tomando um omeprazol e aí a calprotectina ficou em 1000. Gente, eu não estou aqui fazendo interpretação de exame, eu estou aqui falando uma coisa hipotética. Hipotética. Tá? Vim comigo é porque eu tomo omeprazol todo dia de manhã. Não é. Pronto. Mas também não é a gente que vai interpretar o que isso de fato significa, Exato. é o médico. Então, assim, tem casos de pólipo que aumenta a calprotectina, câncer de intestino que aumenta a calprotectina. Então, assim, não é um exame para doença inflamatória. Se tá alto é, se tá baixo não é. Não é simples assim. Seria ótimo se fosse, mas não é simples assim. Ou seja, pode ser usado para parâmetros de outras doenças também e vai se correlacionar com outros exames. Exato. Então, assim, por exemplo, se a gente pensar em termos de diagnóstico diferencial, qual que é o grande uso da calprotectina? É tentar diferenciar o que é doença inflamatória do que é síndrome do intestino irritável. Boa. Síndrome do intestino irritável não aumenta a calprotectina, é uma doença funcional, não é orgânica, não tem aumento de neutrófilo, não tem inflamação no intestino, mas o paciente pode ter diarreia, dor abdominal, ele pode ter um monte de sintoma parecido com a doença inflamatória, e aí a gente está lá, esse paciente pode ter, se a calprotectina dele estiver elevada, não, aqueles sintomas não são de uma síndrome do intestino irritável. Tá? E, por exemplo, eu tenho um paciente que tem doença inflamatória comprovada, está em remissão comprovada, e esse paciente ele pode, além da doença inflamatória, ter intestino irritável. E às vezes ele tá, às vezes ele tá num período que ele tá mais queixoso, e uma calprotectina normal me ajuda a distinguir que aqueles sintomas são do intestino irritável e não de um retorno inflamatório. Perfeito. Então, essa diferença DI, SI, ajuda a calprotectina, ajuda muito. Ajuda muito. E o que a gente ouve e acompanha, né? Enfim, no mundo inteiro, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, é que realmente a calprotectina é usada como um parâmetro para poder fazer o diagnóstico por exclusão da própria síndrome do intestino irritável nessas circunstâncias, né? Onde os sintomas estão muito baralhados, então usa-se aí a calprotectina. E me diz uma coisa, dúvida que também aparece aqui, Bianca. Os celíacos, ou o pessoal de colite microscópica, ela também poderia ser usada, ela é usada, porque hoje os exames, quando vêm de análises clínicas, às vezes vem lá como sugestão, além da gente já ser pirado da cabeça, quando a gente abre o resultado, vem lá, sugestão do diagnóstico. Então, uma pessoa mostrou aqui pra gente que veio lá a análise com a calprotectina dela alterada e eles colocaram como sugestão de doença celíaca, suspeito de doença celíaca. Então, assim, eu achei isso desconexo. Na calprotectina, não. O que acontece? Se você está investigando um paciente com doença celíaca, e a doença celíaca ela não vai ter, normalmente,
o paciente tem outras queixas, outros sintomas. Não é... É muito mais comum a gente ficar em dúvida entre intestino irritável e doença inflamatória do que em doença celíaca e doença inflamatória. Ok. Né? E se existe uma suspeita para doença celíaca, existem os exames de sangue lá, os marcadores, antitransglutaminase, IgA e tudo, mas padrão ouro é biópsia de segunda porção de duodeno feita por endoscopia. Ponto. Durante o consumo de glúten. Também não adianta o paciente, já ter excluído o glúten e depois biopsiar. Todas lindas, sim, sim. Então, para mim, não faz sentido, se eu tenho uma suspeita de doença celíaca, eu não vou me basear na calprotectina para isso. Né? A não ser que essa paciente tenha alguma queixa, que a doença inflamatória tenha entrado como um diagnóstico diferencial, e aí eu peço aquela calprotectina, e se ela vem alta, aí vai me levar, de repente, a fazer uma colonoscopia, investigar mais o trajeto intestinal daquela pessoa como um todo. Né? Mas aí que eu falo, tem muito caso que o resultado da calprotectina mais atrapalha do que ajuda. Né? Às vezes você tem um paciente que tem sintomas compatíveis, que ele tem outras coisas sugestivas e a calprotectina vem baixinha. Você não tem como excluir. Né? E às vezes o paciente tem uma queixa meia boca, você pede a calprotectina assim, e aí ela vem 205, sabe? E isso atrapalha. Entendi. Né? Então, por isso que assim, a análise do exame ela tem que ser feita pelo médico, porque é uma análise em conjunto. É claro que uma calprotectina de 6.000 fica tipo, fácil. Tá dando na sua cara, né? Tipo... Ela tá lá piscando para mim. E uma calprotectina de 5... Sim. Né? Entendi. Mas esse borderline é difícil. Entendi. E você falando isso, eu vou deixar aqui porque vai ficar salvo, vai ficar registrado o quanto é importante, pessoal, a gente realmente ter um profissional médico que tenha expertise em doença inflamatória intestinal, que é a linha mais de vínculo com a calprotectina fecal, né? Como a doutora disse, lógico que pode ser usada, né, para outras circunstâncias, mas são mundos que precisam ter aí um profissional que tenha muito manejo, não só com a calprotectina, porque medicina ela caminha no borderline com a probabilidade, né? Que também é uma ciência, né? Faz parte de uma ciência, da estatística. Então, assim, ele pega e junta isso tudo com outros exames, com a sua queixa, com faixa etária, com peso, com a medicação que você usa, quanto tempo usa, se você tem intestino todo ou não. Junta com históricos de outras situações suas. E ele compõe a calprotectina fecal nesse rol probabilístico para diagnóstico, para tratamento, para prognóstico. Gente, então assim, isso não é uma brincadeira. Eu repito aqui, doença inflamatória intestinal, assim como quase todas as doenças, não é para amadores. Não é para amadores, mas não é mesmo. E eu falo isso. É a hora que meu sangue sobe, a hora que vocês veem essas minhas veias aqui pulsar, assim, ó, porque eu digo, não é para amadores, né? E isso tem confundido as pessoas, Bianca, porque eu e outros que estão aqui, que andamos, às vezes, em grupos, tentando salvar pessoas. A gente anda com a mão estendida para tentar tirar as pessoas do buraco negro que estão no meio de profissionais que eu até acredito na boa vontade de alguns profissionais. Eu realmente quero acreditar que há uma boa vontade. Mas boa vontade sem estudo não leva ninguém a lugar nenhum. Ou a pessoa para e realmente estuda um caso e realmente tenta se aperfeiçoar, ou vai brincar com a vida das pessoas, como a gente vê aqui. De vez em quando eu trago situações que você e outros veem e ficam assim, pelo amor de Deus, o que a gente pode fazer para ajudar? Porque isso não existe. Existe, porque esse é o mundo real do que está acontecendo. Existe, né? Existe bastante. Deixa eu te perguntar mais alguma coisa, porque eu anotei aqui, Bianca. Como eu disse a você, ia ser uma entrevista, né? Uma coisa leve, mas deixa-me ver se tem mais alguma outra coisa ou se tem alguma questãozinha aqui que o pessoal colocou. Enquanto isso, assim, eu só queria pontuar, porque às vezes o que acontece, né? O porquê da gente usar, então, vamos supor, eu já tenho um diagnóstico, por que eu faço a calprotectina, né? A gente usa... Tirando essa parte de para tentar fazer um diagnóstico diferencial entre intestino irritável e doença inflamatória, a calprotectina, ela hoje, ela é muito
a avaliação do nosso tratamento, da nossa escolha de tratamento, ela é usada para a gente tentar predizer se aquele paciente vai voltar a ter uma inflamação. Sim. Então, assim, qual é o ideal de se fazer a calprotectina? É logo no começo. No começo o quê? No começo dos sintomas, durante os exames iniciais, quando você está com a doença em atividade. Claro que se eu recebo um paciente que já está no meio do tratamento, que já está usando medicação, é um outro olhar. Né? A partir do momento que eu pego aquele paciente com a doença fresca, né? Com a doença no início, e eu tenho uma calprotectina dele inicial, eu já vou saber se ela vai ser um bom parâmetro meu para acompanhamento ou não. Por quê? Se eu tenho um paciente que está com muito sintoma, está lá com diarreia, com sangramento, com perda de peso, com dor, com o sintoma que for da doença dele, eu confirmo que é uma doença inflamatória. Eu vejo ou na colonoscopia, as ulcerações, o processo inflamatório, ou numa enterografia, eu vejo lá o delgado lá com o processo inflamatório, e a calprotectina dele vem baixa. Para esse paciente, eu até esqueço, eu até doso mais uma vez, às vezes, dependendo se o paciente tinha condições de acesso ou não ao exame, mas ela não vai me servir de parâmetro, porque isso acontece. Eu tenho pacientes que têm a inflamação ativa e a calprotectina não sobe. Isso aconteceu comigo uma vez. Eu com a fístula perianal, com abscesso, tava lá o maior festival, horrível, e aí a calprotectina fizemos e lufas. Nada. Nada, nem Então, PCR. Acho que as minhas proteínas boicotam total. Então, para esse paciente, não vai fazer sentido eu acompanhar com a calprotectina. Então, às vezes fala assim, você acompanha com fulano e não faz calprotectina? Não, não faz. Por que não faz? Não faz porque em algum momento foi visto que para aquela pessoa ela não seria útil. Tá? Agora, eu pego esse paciente, a Verena tá lá, ruim, tudo ruim, Me livre, tudo macaca, ela tá ruim, o exame tá ruim, a colonoscopia tá ruim, e a calprotectina veio lá, linda, 4.000. Eu acho ótimo quando vem a calprotectina estourada da primeira vez. Por quê? Aí eu vou lá e, bom, decidimos, o seu tratamento vai ser com água de coco. Beleza. Você vai lá e começa a tomar água de coco. Gente, isso é uma hipótese, viu? Pelo amor de Deus. Mas água de coco é bom. Aí vai lá e toma água de coco. Tá lá tomando lá o remedinho e passou 8 semanas, 12 semanas, de acordo com o tipo de medicação que você está usando, você vai fazer uma pontuação com o paciente, vai falar assim, você vai dosar de novo daqui a tantas semanas. Uhum. E aí o paciente dosa. Ela vem 1.800. Ela tá alta? Muito. Mas, caraca, melhora. Era 4.000. Então, esse meu paciente que está com 1.800, eu estou felizaça. Porque no começo do tratamento, ela já fez uma queda. Então, dali a um tanto tempo eu vou dosar de novo, dali a tanto tempo eu vou dosar de novo, e ela vai lá dos 1.800, ela cai para 1.100, ela cai para 600 e ela chega linda a 70. Então, eu consigo utilizar a calprotectina como parâmetro de avaliação do meu tratamento. Tá? Entendi. Agora me vieram duas questões, que até naquelas explicações que você me passou, também você colocou. Tanto a doença localizada mais no final, né, do cólon, ou no próprio cólon, ou se for mais no delgado, isso pode ter alguma interferência? É só para a gente entender isso. Assim, eu sei porque que as pessoas perguntam isso. Como eu disse, ninguém vai pegar isso aqui isolado para nada. Mas só para a gente saber se isso interfere, porque você sabe que tem gente que tem a doença só no delgado. Então, a calprotectina continua com essa sensibilidade, tem essa questão. E a outra questão é o quanto que ela pode lhe dar em apoio como médica, né? Para poder postergar ou para medir o momento exato de fazer, por exemplo, uma colonoscopia ou uma retossigmoidoscopia. Tá. É assim. Normalmente, ela está mais relacionada com o grau de inflamação, com a quantidade de inflamação, do que com a extensão de doença. Então, vou pegar o exemplo da retocolite. Às vezes eu tenho um paciente que tem uma pancolite, ou seja, ele tem todo o intestino grosso inflamado,
Mas ele está lá numa pancolite maio 1, ou seja, tudo inflamado num grau leve. Pode ser que ele tenha uma calprotectina menor do que o paciente que tem uma retite, ou seja, uma inflamação só no reto, maio 3. Uma inflamação severa, uma inflamação cheia de ulceração. Então, ela se refere mais ao grau de inflamação do que à extensão da doença. Perfeito. Tá? Normalmente. E ela costuma estar mais aumentada nas doenças mais baixas, nas doenças de cólon, do intestino grosso, do que em doenças do delgado. Mas isso não impede que eu tenha paciente com doença do cólon e calprotectina normal, apesar da atividade, e paciente Sim. com doença de delgado com calprotectina estourada em 2.000, 3.000. Tá? Então não Sim. é não é algo 100%, tá? Mas normalmente mais no colo do que no delgado e mais com grau de inflamação do que extensão. Certo. Aí a sua outra pergunta que eu achei fantástica. Esse paciente, então, que estava com 4.000, que foi caindo a calprotectina, usando lá a minha hipotética água de coco, Pelo amor de Deus. ele melhorou, ele diminuiu a dor, ou ele parou de sangrar, ou ele parou de perder peso. Esse paciente clinicamente está melhorando. A calprotectina dele está diminuindo. Eu tenho sinais de que a minha opção terapêutica está fazendo efeito para ele. Então, eu consigo programar mais para frente de fazer um exame endoscópico. Então, mais para frente quanto? Normalmente, a gente vai avaliar a mucosa, dependendo do... Não antes de 6 meses, não depois de 1 ano. Então, tem casos que a gente faz mais perto de 6 meses, tem casos que a gente deixa mais para 1 ano. Aí a calprotectina ajuda. Por quê? Meu paciente está bem, melhorou clinicamente, a calprotectina dele está caindo, está normalizada, eu vou deixar para 1 ano, que eu vou conseguir olhar melhor, realmente o máximo de efeito daquela medicação. Ah, não, o paciente não melhorou tanto quanto eu esperava, a calprotectina dele baixou, mas não normaliza, ou baixou pouco, eu vou olhar antes. Então, quando ela está aumentada no início, ela ajuda muito nesse acompanhamento. E um outro ponto, peguei meu paciente, 1 ano depois, ou 6 meses, 9 meses depois que seja, olhei a mucosa cicatrizada. Meu paciente está em remissão clínica, sem sintoma. Está em remissão laboratorial com a calprotectina normal. E está em remissão endoscópica, sem nenhuma inflamação lá na colonoscopia ou na enterografia. Bom, o paciente está em remissão. Perfeito. Toca o barco, está lá tomando o remédio dele, normalmente. A gente deixa um controle da calprotectina, às vezes com um tempo mais espaçado. Não vou fazer a cada 8 semanas, a cada 12, vou fazer a cada 4 meses, a cada 3, 4 meses, por exemplo. Ele volta, sem sintoma, calprotectina normal. Mais 4 meses ele está sem sintoma, calprotectina normal. De repente, esse paciente chega um dia no consultório e a calprotectina dele, que já foi 4.000, mas que chegou em 70, vem em 700. Sim. Opa! Ah, mas eu não estou sentindo nada. Mas ela pode predizer, às vezes meses antes, ela pode começar a subir antes do paciente ter sintoma. Perfeito. Então, aí esse paciente, opa, é um alerta para mim, o processo inflamatório está reativando. Ah, eu já vou ajustar uma medicação, se for o caso, eu já vou antecipar uma colonoscopia nesse paciente, eu já vou tomar uma conduta antes, muitas vezes, que realmente o paciente tenha os sintomas propriamente ditos ou que ele tenha uma complicação da doença. Eu consigo já mexer no meu tratamento ou antecipar alguma avaliação desse paciente. Então, ela ajuda também na predizer a recidiva da inflamação. Tá? Não, E aí, perfeito. ou então meu paciente estava bem, estava tudo bem, a calprotectina estava normal, e depois de um certo tempo ele começa a ter um desconforto, a ter uma dor, teve alguns episódios de diarreia. A gente faz uma calprotectina em vez de fazer primeiro uma colonoscopia. Sim, Né? sim. Então ela é usada por conta disso. Ou seja, mais uma vez, na verdade, isso que você falou faz um fechamento perfeito. Se o profissional realmente sabe usar aquilo como instrumento, né? Como se fosse a lamparinazinha lá, né? Sim, A lanternazinha, né? Ele pode ser usado como um guia. Se o profissional tá ali, tem consistência do tratamento, da molécula que está sendo usada, da situação clínica e nutricional do paciente, ou seja, está tudo ali amarrado,
essa calprotectina, na grande maior parte dos casos, serve como se fosse essa lanterninha mesmo, essa lamparinazinha que vai iluminando para ver aqui, né, se é um alerta, se não é a sinalização das coisas. Ou seja, realmente um recurso, uma ferramenta que tem que estar nas mãos de alguém que realmente saiba usar, né? Sim, assim, ela não é invasiva, né? Exato, É um e é mais exame barata, fácil de fazer, mais barato de fazer. Então, ela pode me ajudar, ou às vezes, a não precisar usar, né, lançar mão de exames mais invasivos, mais caros, mais complicados para aquele paciente, mas às vezes ela pode me orientar a fazer isso antes, né? A também não esperar o meu paciente estar péssimo para tomar uma conduta. Exatamente. Então, serve muito de guia. Uma curiosidade agora, Bianca. A calprotectina, ela hoje sim, já está coberta pelos seguros, né, privados de saúde. Mas no SUS tem? Não. Então é assim. O que rege, né, você sabe disso, o que rege o que a gente pode ou não pedir de exame e prescrever de remédio no SUS é o chamado PCDT, né, Protocolo Clínico Diretrizes Terapêuticas. Então, assim, tá no PCDT, eu posso pedir, não tá no PCDT, eu não posso pedir. A calprotectina não está no PCDT. Ou seja, não tenho acesso à calprotectina no SUS para nada. Ah, mas aí vem o paciente falar, mas eu acompanho no SUS, não sei de onde eu faço. Mas não é porque está no PCDT. Faz porque, às vezes, um determinado serviço conseguiu incluir isso dentro do seu serviço, comprou uma... Né? Porque tudo Exatamente. Tudo é orçamento. Tudo. Então, às vezes, tem determinadas Aqui é igual. universidades, por exemplo, que conseguiram colocar isso, compraram uma máquina, fizeram um esquema com o orçamento do hospital. Então, existem serviços que padronizaram, mas não é pelo Ministério da Saúde. Da Saúde. Uhum. Então, no SUS, ou a gente consegue, de alguma maneira, em algum local que tenha esse tipo de contrato, vamos dizer assim, fora do PCDT, ou a gente lança mão de parcerias com a indústria farmacêutica, porque algumas delas têm programas de apoio ao paciente e fornece os vouchers para fazer a calprotectina. Sim. Né? Então, é o que a gente tenta fazer. Aqui, por exemplo, em Santos, a calprotectina teve uma época antes da entrada no rol do INSS que a calprotectina custava, dependendo do lugar, em torno de 150 a 160 reais. É muito caro? Depende. Para um paciente que às vezes falta dinheiro para pegar o ônibus para ir na consulta, é carésimo. Tem outros pacientes que vai achar ridículo, que aí isso ele sai e gasta indo na padaria. Então, o caro, ele é relativo. Né? Se a gente fala dentro do sistema público, 150, 160 reais pode ser muito caro para uma pessoa. Sim. Então, o que acontece é que a gente no SUS ainda tenta ou usar dessas parcerias, ou usar um número mínimo quando consegue de algum contrato do estado, do município, da universidade, do hospital, que seja, ou usar com menos frequência. Né? O que seria o ideal. Eu vou aproveitar, né, que aqui a gente vai deixar gravado, e como todo mundo sabe, apesar de eu não ser mais usuária do sistema público de saúde do Brasil, já fui usuária por escolha, para saber o que é que se passa na pele. Então eu vou aproveitar aqui para dizer o seguinte: todo mundo, inclusive os médicos e profissionais de saúde, né, de doença inflamatória, que também estão sobre o regime estatutário do SUS, a gente pode pedir na ouvidoria. E lógico que os médicos acabam tendo muito mais capacidade técnica, ainda mais agora que está recente aí fresco o movimento junto aos planos de saúde. Eu preciso que todo mundo aqui, que é usuário ou não do SUS, absolutamente todo mundo, faça pedido na ouvidoria para que a calprotectina seja solicitada dentro do complexo ambiente SUS do Ministério da Saúde, PCDT. Vocês não precisam se preocupar com a sigla, não. A importância mesmo é a essência do pedido, que isso precisa ser, né, a calprotectina precisa ser incluída com um fundamento, inclusive, de menor custo para o SUS. Muito Porque muitas vezes as pessoas ficam esperando
um colonoscópio ser consertado lá em Manaus, como a gente já acompanhou aqui há uns meses atrás, que levou 2 anos para ficar pronto. Sim. E aí o médico do SUS poderia ter, apenas com um exame de fezes, onde se coloca lá gotinhas de reagentes químicos, avaliar a quantidade, dosar a quantidade de calprotectina e ali ver a circunstância daquele paciente, como a doutora Bianca explicou, como se fosse um guia. Então, assim, é inteligente, é menos custoso para todo mundo. Só em dizer que é inteligente, eu acho que já acaba com tudo. Então, eu vou aproveitar que está gravado, vou reiterar isso mais uma vez. Eu já falo isso há alguns anos, Bianca, você sabe disso há alguns anos. Nas associações, acaba se tendo pauta outros temas que eu não entendo, porque parece que ninguém sabe qual é a função social das associações de pacientes, mas todo mundo aqui, do privado ou do SUS, vai agora na ouvidoria, terminando aqui esse vídeo, e vai pedir calprotectina fecal incluída no rol do PCDT, né? Do PCDT, do SUS. Médicos e pacientes, pais de pacientes, devem fazer a solicitação. Mais barato, mais invasivo e o principal, mais menos inteligente, mais inteligente. Não é isso? A gente conseguiu isso no rol da ANS, né? Então, assim, o SUS regido PCDT. Para quem não sabe, rol da ANS, gente, a ANS é a instituição do governo que fiscaliza e regulamenta os seguros privados de saúde, tá? Isso, a Agência Nacional de Saúde, né? A ANS, ela regulamenta os convênios, vamos dizer assim, né? Então, tá no rol, o médico pode pedir no convênio. Não tá no rol, o médico não pode pedir no convênio. Mais ou menos isso. Na teoria, não seria, porque na teoria o rol da ANS seria a cobertura mínima obrigatória. Não querendo dizer que você não pode ter acesso a mais do que aquilo, se o seu caso couber. Mas o que acontece hoje, até por conta de questões financeiras, é isso. Se não está no rol, a tendência é que as operadoras de saúde não aprovem nem exames e nem remédios. Tem que colocar aqui uma questão que existem convênios que, na verdade, são chamados autarquias. Sim. Então, por exemplo, funcionário público. Aqui, município de Santos, o funcionário público ele tem um convênio chamado CAPEP, que é a Caixa de Pecúlios e Previdência. Esse é uma autarquia. As autarquias não estão subordinadas ao rol da ANS. Sim. Então, ela não precisa seguir, não precisa aprovar, não precisa pagar nada, porque ela não está lá no rol da ANS. Então, tem essas questões também. Mas o fato é que esse ano teve uma mudança, né, uma atualização do rol da ANS, e entraram algumas coisas novas nesse rol, incluindo a calprotectina. Essa atualização, ela é válida, começou a ser obrigatória, vamos dizer assim, não é mentira, mas foi 1º de abril. Então, mais ou menos, eu acho que essa data, ela até mais ou menos tem um sentido. Por quê? Porque apesar de ser válido desde 1º de abril, parece que os convênios acharam que era dia da mentira e que eles não precisam seguir. Tá? É muito comum a gente ver escrito aí que o pessoal do Brasil inteiro não está conseguindo fazer não só a calprotectina, como outras coisas que entraram no rol pelos convênios. Eles dizem que não é e pronto, e fica assim. E aí entra uma briga, né? Eu sou muito briguenta. Eu acho que aqui em Santos, eu acho que tem umas operadoras que devem ter meu vuduzinho lá já. É um vudu cativo, assim. E eu fico indignada, porque assim, não cobriu. Não, como não cobriu? Tem que. A partir do momento que tem que. Se tá ali, tem que. Né? Se não tá, a gente pode até tentar brigar para conseguir, mas se tá, tem que, pronto. Mas disse que não cobria. Vamos brigar. Vamos brigar como? Você vai ligar na ouvidoria do seu plano, você vai abrir um protocolo de reclamação, você vai pegar esse número, você vai ligar no 0800 da ANS, você vai abrir uma reclamação com esse número, que é uma NIT, e vai, pronto. O que aconteceu no início é que as operadoras ficaram numa posição confortável. Então, assim, eu digo que não cobre, se colar, colou. Primeiro. Outras esperaram acontecer, esperaram chegar o 1º de abril, e não tiveram contrato com os laboratórios. Sim. Então, por exemplo, o meu convênio X, normalmente o laboratório Y que faz os exames. Só que o laboratório Y, para a calprotectina, era mais caro. Então, ele não fez o contrato com esse, ele fez o contrato com outro.
Como eu tô acostumada a usar esse, eu vou lá nesse laboratório com o meu pedidinho da calprotectina. Não, não faz pelo seu convênio. Ah, o convênio tá fazendo. Mas o convênio não avisou Entendi. que para esse exame é o outro laboratório. Por que o outro? Porque o contrato para esse exame no outro laboratório fica mais Já barato. está atualizado. E já está atualizada também, deve ser, né? São as duas circunstâncias. Exatamente. Então, aconteceu, isso acontece ainda. Nós já estamos em agosto, né? Então, de abril para agosto. Nós estamos 4 meses já com obrigatoriedade no rol e ainda tem muita gente pagando para fazer um exame. Eu lembro que em Então, 2013 eu paguei, acho que era R$ 400, porque era não, muito raro já foi fazer. super caro, já foi Super muito caro. caro. Super Então, é assim, caro. calprotectina, se o seu convênio está regido sobre as regras da ANS, é obrigatório. O que pode ser é que não seja liberado em todos os laboratórios. Ele tenha um Entendi. laboratório específico. Né? Entendi. E aí vem a história. Às vezes você precisa ter trabalho para conseguir as coisas. Sim, Né? sim, sim. Então, E eu se o acho que vale, e eu acho que vale também, como você falar, se o primeiro não está aceitando, procurar um outro que Não, aceita, liga né? no seu convênio. Olha, eu tenho um Diz pedido de tal logo. exame. Qual é o laboratório na minha cidade que faz? Ah, não faz. Não, faz. Eu quero saber qual é. Faz. Inclusive, quem tiver com essa situação, pessoal, de que o convênio não sai, por isso que eu gosto tudo também por escrito. Ou se for em voz, no Brasil, a gente pega o protocolo e pede a gravação. Eu sou a Maria Chata de pedir a gravação. Aqui em Portugal a gente não pede a gravação, infelizmente eles não cedem. Então eu boto tudo por e-mail. E aí eu também dou Sim, dor de sim. cabeça para quem não respeita o meu direito de consumidora. Né? Então, assim, quem não conseguir pelo plano, porque o plano não está autorizando, veja bem o que a doutora Bianca explicou, o que eu estou explicando e me responsabilizando pelo que eu estou falando para vocês. Quando você vai fazer em um laboratório, o laboratório não aceita ou não está dizendo que o seu plano, enfim, não contempla aquele exame, o certo é ligar para o plano. Na verdade, Sim. deveria ser a premissa maior. O primeiro momento deveria ser saber do plano onde se faz o exame de calprotectina. Pronto. Eu prefiro que vocês façam isso por escrito para o saque ou serviço de atendimento ao consumidor, enfim, do plano. Porque você vai ter uma resposta por escrito. Porque se eles disserem, olha, faça em tal lugar, ok, ou estamos ampliando a nossa rede, aguarde um pouquinho, enfim. Mas se ele disser, a gente não cobre, que lindo. Ele lhe manda esse e-mail, você sentado com seu celular na mão, com seu telemóvel na mão, você entra lá na ANS e faz a sua denúncia linda, linda, dizendo, olha, e aí a ANS vai apreciar aquilo ali, vai notificar, é provável até que coloque uma multazinha, mas você tem que primeiro se informar no plano e por escrito para ter isso resguardado. Exato. Agora, também tem uma questão. E aí fica o meu recado, está dando recado para os pacientes, eu vou dar recado para os meus colegas. A calprotectina entrou no rol da ANS com 2 especificações. Então, ela pode ser feita para pacientes que tenham diarreia, dor abdominal, né, para diagnóstico diferencial entre doença inflamatória e síndrome irritável. Joia. Ou pacientes com doença inflamatória intestinal em remissão. Então, ou você faz no início, que você está fazendo o seu diagnóstico diferencial, ou você faz depois como um acompanhamento de um paciente. Portanto, na hora de fazer o pedido da calprotectina, você tem que colocar qual é a situação daquele paciente. A justificativa. Exato. Se você não tiver, é a mesma coisa aquela história que aqui vai ficar meio complicado para explicar, mas, por exemplo, na terapia biológica você tem lá a DUT, sim. Né, as diretrizes para aquela Sim. coisa. Então, é mais ou menos isso. A calprotectina ela entrou com essas 2 premissas. Então, muitas vezes o que acontece é que se você não coloca isso, o plano nega, e se você colocar a justificativa, vai ser aprovado. Então, normalmente eu coloco a justificativa ali tem um local, né, do pedido, Sim. ou se você faz o pedido em receituário, você coloca uma observação embaixo. Dá para fazer também um pedido online, Bianca? Você que atende online também consegue fazer esse pedido aí dessa você forma. coloca, aí embaixo você põe hipótese diagnóstica, por exemplo, diarreia, dor abdominal, ou diagnóstico diferencial, intestino irritável, ou dor inflamatória intestinal. Ponto.
Aí você coloca isso, eu tenho colocado na grande maioria dos pedidos, de acordo principalmente com a operadora, que a gente já acaba conhecendo as operadoras problemáticas, presente na atualização do rol DNS a partir de 1º de abril de 2021. Perfeito. Então, olha, tá aqui, eu sei que está autorizado Perfeito. a partir de tal data, né? Mas tem essas duas coisas, são nessas duas situações. Então, não adianta você pedir calprotectina. Eu quero fazer uma calprotectina, tá lá no rol, eu vou fazer, como eu faço um hemograma. Não. Ela entrou com essas condições. E isso é que eu acho que falta para muita gente conseguir fazer o exame. Entendi. Então, além disso, o pedido ser formalmente bem feito, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E isso também pode ser para também inibir, de certa forma, pedidos aleatórios ou repetitivos sem um fundamento, alguma coisa assim. Enfim, plano de saúde também tem que ser com bom senso, lógico, a gente se lê que presume que é com bom senso, mas o plano de saúde também está ali, né? O seguro de saúde está ali tentando colocar limites para as coisas acontecerem, para ser a cada X tempo, não sei. Aí não sei as especificações, talvez tenha algo nesse sentido. Mas perfeito, perfeito. Você, deixa eu ver aqui uma coisa, se alguém colocou só alguma questãozinha. Até ontem, hoje, eu não lembro, acho que foi hoje. Até coloquei uma situação hipotética, né? Por exemplo, eu pego 2 pacientes, um com calprotectina de 800 e um de 1.200. Qual que me preocupa mais? Né? Porque as pessoas se comparam muito o exame, né? E para quem respondeu depende, acertou. Por quê? Porque se eu estou naquele meu paciente que tinha 4.000 e ele vem com 1.200 no início do seu tratamento, eu estou felizaça com esse 1.200. Ao passo que eu já tinha aquele paciente com 70 e ele vem com 800... É preocupante. É preocupante. Então, comparação. A minha está pior, a sua está pior. Não. Em que momento você está vendo o exame daquele paciente? E a gente só para dizer que não é, além da gente não ficar nessa coisa, a gente ainda se compara. Compara muito. Mas o meu deu tanto, de fulana deu tanto. Compara, aqui na caixinha. Se alguém botar na caixinha, vê, a minha calprotectina deu não sei quanto. Aí eu digo assim, não entendo nada de calprotectina. Aí o próximo diz assim, nossa, mas a minha deu tanto. Aí começa a se multiplicar. Pois é, eu já comemorei calprotectina de 4.000 e já surtei com calprotectina de 300. Sim. Porque tudo é o contexto. Tudo é o contexto. É o contexto daquele exame. Quem é aquele paciente, em que momento que ele está da doença dele. Olha, Bianca, eu te agradeço muito, tá? As questões que o pessoal coloca aqui não tem nada a ver com calprotectina, gente. O povo tá perguntando aqui se as bactérias do intestino mudam por causa do biológico, se só com quem toma biológico é bom. Gente, eu não pode. Depois eu faço. Depois eu vou fazer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma live de assuntos aleatórios. Eu acho que eu vou fazer assim. Por tópicos. Tem que focar. Foca no cocô. Pois é. Hoje é calprotectina fecal. Bianca, eu quero te agradecer. Assim, e eu quero também, né, deixar registrado isso. Então, assim, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua atenção. Você é uma profissional extremamente ocupada. E sempre que você pode, você dá uma olhadinha ali nos meus stories. Eu realmente me sinto muito privilegiada por isso. Porque não é só olhar, a gente ali se diverte, eu também estou aqui para a gente se divertir, mas assim, aquele seu contato que você faz ali, a capacidade que você já teve, assim, de me mostrar. Não que você tenha obrigação disso, até porque eu conheci você em uma circunstância aleatória. Mas, assim, essa mulher salva vidas, gente. Online. Ela salva vidas online. E eu tenho certeza que cada vez que ela aparece, né, num contexto de uma live, num contexto de uma disposição para ter contato com pacientes, e nós só nos conhecemos ainda, né, online, ela e a equipe dela, porque tem ela e ela tem um monte de gente do bem por perto no Brasil e fora. Então, assim, eu realmente quero agradecer a sorte que eu tenho. Eu sempre digo que isso aqui é uma ferramenta mágica, incrível.
E muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada pela sua humanidade, muito Eu que obrigada pelo agradeço. seu cuidado e sua disposição. E pode contar comigo mesmo para o que você precisar, assim, sabe? Porque eu sei já que você é forjada, eu acho que no mesmo lugar que eu. Mas muito obrigada mesmo, tá? Eu que Por sua agradeço, colaboração e Verena. contribuição, tá? Eu adorei essa ideia, eu acho que é bem bacana. E como eu falei, nem sempre a gente consegue colocar isso para todo mundo, né? Ou de uma maneira tão completa. Então, eu acho que esse tipo de coisa é muito útil. Então, obrigada pelo convite. Nada, meu amor. Obrigada mesmo, tá? Beijinho. Fica bem, Beijo, fica com boa Deus. noite. Você Tchau, também. gente. Qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários ou então vai lá nos stories, que é sempre mais divertido. Bem, Beijo, meu amor. Tchau. beijo, tchau.